Olá, amados, a paz do Senhor, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, gente, nesse áudio, né, eu vou falar um pouquinho aqui da lei do retorno dentro desse caso aqui, né? Faz um tempinho que as pessoas me pediram para falar sobre esse caso, certo? A gente sabe que muitas das coisas que saem nas redes sociais é verdadeira, é verídica, certo? E eu sempre procuro, para comentar algum caso assim da mídia, eu sempre procuro, né, avaliar, procurar alguma coisa, né, para poder dar um veredito aqui, né? E aí me pediram para conversar sobre o caso do Zezé de Camargo e Luciano, sobre as consequências, né, que ele iria ter aqui, que ele pode ter, que ele iria ter. Isso há um tempo atrás, né, no tempo que ele se envolveu lá com a outra pessoa, depois que terminou o casamento Casilu, né, as pessoas já me pediam para falar sobre esse caso. Eu cheguei a falar na época, há uns anos atrás, né, e de lá para cá, né, gente, logicamente que muita coisa aconteceu, certo? E aí, apurando alguns fatos, certo? Sobre esse caso, eu vou apenas mencionar aqui sobre a questão da lei do retorno, colheita, essas coisas. Todo mundo aqui está ciente, gente, e isso também vai acontecer com seu marido, com a sua esposa. Não adianta fugir disso aqui, certo? Não adianta tentar fugir disso, né? Porque isso acontece tanto com pessoas comuns como eu e você, como com qualquer pessoa da mídia, famoso, seja cantor, seja ator, seja atriz, seja dupla, seja, né, cantor americano, atriz americano, certo? Né? As consequências espirituais são a mesma, certo? A diferença aqui entre nós, pessoas comuns, que não somos celebridades, né? É que nós não temos dinheiro, é fato. Nós não temos dinheiro. Nós não temos o dinheiro que essas pessoas têm, o luxo que essas pessoas têm, né? A condição financeira que essas pessoas têm. Porém, certo? Podemos passar pelas mesmas, assim como elas podem passar pelas mesmas consequências da gente, a gente também pode também passar pelas mesmas consequências delas, certo? O que nós temos em comum, na verdade, são as consequências espirituais, certo? Né? Porque Deus, a mesma coisa que Deus cobra de mim, cobra deles também, certo? Né? A colheita, ela é certa, plantou, colheu. E aí, né, falando da questão do Zezé de Camargo e Luciano, eu vou falar sobre o Zezé, né? O Zezé eu sempre gostei de acompanhar, né? Assim como sempre acompanhei as músicas dele, sempre gostei de ouvir as músicas dele, né? Nunca fui fã de sempre ter fã-clube, não, mas sempre gostei sim das músicas deles, né? Como dupla, desde que eles foram lançados no mercado, né? Eu sempre gostei das músicas deles, principalmente as mais antigas, né? E que até hoje ainda fazem sucesso, né? Logicamente, né? E muitas dessas músicas, com certeza, eu me lembro, né? A gente vai sempre lembrar, certo? Mas nunca fui ídola totalmente, né? Sempre gostei da dupla, já fui a alguns shows, né? Já fui a alguns shows deles, certo? Quando eles vieram para minha cidade, quando eles foram para cidades mais próximas aqui, Recife, tal. Então, sempre, de certa forma, né, eu sempre acompanhei, assim, entre aspas, não como um ídola, né, a carreira, né, mas gostava da música, quando
né, lançava um CD novo, a gente compra, né, gente? Normal. Mas em se tratando aqui, falando das consequências, né? Vocês sabem aí essa da história, né? Que ele se envolveu com outra moça, né? Acaba no, é, se envolveu com outra moça, né? E o casamento dele acabou, né? E por causa dessa moça, o casamento dele acabou. E aí se passaram alguns anos, certo? Porque as pessoas pensam assim, né? As pessoas sempre pensam, igual vocês pensam do marido, nunca vão sofrer as consequências. Tá demorando muito. Não, não, gente. O tempo da colheita, certo? Né? É individual para cada pessoa, certo? É individual, certo? É individual para o seu marido, é individual para sua esposa, é individual para o Zezé, é individual para essa moça, é individual para qualquer pessoa, certo? Então aí, né? Como ela é uma pessoa muito conhecida da mídia, todo mundo sabe que o casamento dele acabou por causa dessa moça que entrou na vida dele, e ali eles, né, moram junto, tal e tal, né? E até hoje essa história é falada no meio da mídia, sempre ficou falada, sempre as pessoas falam, né? Sempre as pessoas falam da traição dele, que ele, né, falam assim que ele traiu a Zilu, né? E de fato sim, porque, né, foi ela que acompanhou toda a carreira dele, ela está com ele desde o início. É muito fácil uma pessoa entrar na vida de uma pessoa quando ela já está, né, quando outra pessoa já construiu tudo com a outra pessoa, é muito fácil entrar, né? Não construiu nada, né? Porque a Zilu, né, tava com o Zezé de Camargo desde o início, tava com ele ali, certo? Né? E muitas vezes as pessoas não valorizam, né, gente? Isso acontece até com os maridos. Não valoriza a esposa que tem ao lado, certo? Por causa de uma outra pessoa. E esses dias, gente, eu tava aqui assistindo, né? Eu tava aqui assistindo, do nada, assim, aí eu me lembrei, eita, me recordei aqui que me pediram para falar sobre o caso. Eu tava assistindo outras coisas aqui, e aí começou a aparecer, certo? Né, vários vídeos do Zezé de Camargo, né? Dos posts dele, nas redes sociais dele, né? Também da Graciele Lacerda, né? Também dela falando. E da Zilu também, dos problemas da família deles, certo? Na mídia. E começou a aparecer, um atrás do outro, né? Sem eu ir atrás. E começou a aparecer. Eu digo, então eu vou falar sobre esse caso, né? Vou juntar isso aqui que eu já sei e vou juntar com o que eu já sei, né? O que eu já tenho mais ou menos ali, que eu tenho observado por meio da mídia. Como eu estava dizendo, muitas vezes o que a mídia publica tem certas situações que são verdades, que são de fontes verdadeiras, né, gente? E que são de fontes negativas e que a gente não sabe. Então, eu prefiro de fontes que venham diretamente da pessoa. Então, esses vídeos que eu vi, o que eu vou falar aqui, vai ser de acordo com o que eles mesmos falaram, tá? O que eles mesmos exporam. Tanto a Zilu, quanto o Zezé, quanto a própria Graciele, certo? Os outros, né, as outras vídeos que a gente tem pelo YouTube, que é de fofoca de pessoas, só vai complementar o que eles mesmos já disseram, né? Porque vocês sabem que fofoca, site de fofoca aumenta muito a história, mas uma coisa falada pela boca dele, eles expondo nas redes sociais dele é diferente. E esses vídeos que eu vi, né, que eu vi, dá pra gente tirar uma conclusão aqui sobre essa questão da lei do retorno, certo? Até porque foi eles mesmos que exporam, certo? Foi eles mesmos que exporam, né? Foi
pela boca dele. Então, gente, olha, vocês sabem assim, que quando diz a palavra de Deus que quando o homem ele adultera contra a sua mulher, a vida dele vai, ele se autodestrói, não é? E isso daqui é à luz das escrituras, tá, gente? Quando o homem adultera, o homem que adultera, ele é falto de si. E aí ele vai se destruindo aos poucos. A vida dele vai sendo destruída aos poucos. Certo? A honra dele, ele perde a honra, ele vai perdendo amigos, ele vai perdendo amizade, ele vai perdendo muitas coisas. Vocês acham mesmo que o cantor Zezé de Camargo, ele não perdeu muito mais com essa situação de ter destruído a família dele? Ele perdeu com certeza. Ele pode até não expor tudo, né? Ele pode até não expor tudo. Como os maridos de vocês, as esposas de vocês, né? Eles não vão expor a vida ruim deles totalmente na rede social. Certo? Eles não vão expor. Certo, gente? Então, essas pessoas também não. Porque são famosas, também não vão expor tudo. Certo? Mas pode ter certeza que depois, é só observar, que depois que o Zezé de Camargo, certo? Ele começou esse relacionamento com essa moça, a carreira dele e ele próprio definhou. Ele próprio definhou. Com o tempo ele foi definhando. Veja que o que eu quero falar aqui é na situação de colheita. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Então, já se passaram mais ou menos uns 10 anos, certo? Desde a separação dele, mais ou menos por aí, eu não sei se tem menos que isso, mas se eu não me engano, tem uns 10 anos que o Zezé de Camargo está separado da Zilu, né? Mas se você observar esses 10 anos dele, entre carreira, vida dele, certo? Social na mídia, você vai ver, certo? A carreira dele, né, foi sendo destruída aos poucos. Nunca mais a carreira do Zezé voltou a ser como era antes. Nunca mais ele voltou nesse período todo. Ele nunca mais, ele gravou música nova, certo? Mas ele não voltou a ser sucesso mais como antigamente, gente. Por quê? Né? A destruição entrou na vida, certo? Quando o homem adultera contra a sua família, ele perde tudo. Ele vai perdendo sua carreira. Se ele tinha uma carreira, certo, promissora, ele perde, né? E como ele é da mídia, certo? Como ele é da mídia, ele foi perdendo espaço dentro da carreira dele. Então, uma das consequências, certo? Uma das consequências, então, ele foi perdendo trabalho, certo? Aí houve uma época que teve também a separação da dupla, né? Que já é consequência disso, certo? Já é uma consequência disso, certo? Já é uma consequência dessa situação. A separação, veio a separação da dupla, onde o Luciano disse que ia sair. Há um tempo atrás eu estava assistindo um show, que nesse show, na televisão, né, tava passando, certo? Um show, eles iam fazer um show, e nesse show, o Luciano foi embora, se eu não me engano, não sei aonde foi esse show, mas esse Luciano foi embora sem dizer nada, e o Zezé de Camargo veio a público avisar que que o Luciano não ia participar desse show porque foi embora, né? Deu uma certa explicação, mas você vê que a dupla já estava passando por situação difícil, certo? Né? E isso envolveu a separação da dupla. Essas consequências, né, vêm porque as consequências, querido, não é só em volta da pessoa. As consequências é em volta da família também. A pessoa perde a família, perde os amigos, perde trabalho, certo? Vai decaindo, vai entrando na decadência. Então, veja isso, é a lei do retorno, né? Talvez essas pessoas não entendam, não compreendam as questões espirituais, é fato. Mas a lei do retorno, ela é assim, certo? A vida da pessoa, as consequências na vida da pessoa vai acontecendo, certo?
a pessoa vai ficando doente, vai entrando depressão, vai entrando isso. Os filhos, certo? Por esses tempos agora, a filha do Zezé de Camargo também, né, a Vanessa Camargo, se separou do marido, porque implica na família, certo? Também. É igual, olha, é igual, entra destruição, o pai destruiu a família, destrói o casamento dos filhos também, entra destruição no meio dos filhos, entra destruição, a destruição vem no meio dos filhos também, a destruição vem no meio da parentela, daquelas pessoas que fazem parte da sua família, certo? A decadência, a mesma coisa que aconteceu com Davi. Davi adulterou, né? E aí a espada desceu sobre a sua família. Não só sobre Davi, mas sobre a casa de Davi inteira, certo? Todos da casa de Davi sofreram. Inclusive os filhos, logicamente que os filhos sofrem com a separação, né? O quanto a família do Zezé de Camargo não sofreu com a separação? Sofreu com a separação. Ainda que os filhos sejam grandes, sejam de maiores, mas eles não vão sofrer só essas consequências, eles vão sofrer outros tipos de consequências. Vai haver separação no meio da família. Se tiver filhos casados, vai implicar no casamento dos filhos, que é o que a gente está vendo aí, certo? O casamento da Vanessa se acabar também, um casamento de mais de 17 anos, se eu não me engano. O casamento dela vinha ao fim, porque ela tem transtorno disso, né? Tem questões de comportamento envolvido. É lógico, gente, que é uma família com muito problema espiritual dentro da família, né, deles. Há muitos problemas espirituais na vida dessas pessoas, certo? Então as consequências, elas são visíveis hoje, certo? Acompanhando assim a história, né? Você vê que as consequências são visíveis. Você vê a separação da família, a família não é mais a mesma, o relacionamento dos irmãos não é mais o mesmo, certo? Né? Com certeza com outros familiares, embora eles não exponham na televisão nem na mídia, mas com certeza o relacionamento do Zezé de Camargo com a família dele nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. E para isso não precisa ler carta, não precisa, é só ler Bíblia, certo? Nunca mais foi o mesmo. Você vê em algumas entrevistas que o próprio Zezé de Camargo deu na TV ou publicou nas suas redes sociais, você vê a cara de tristeza, certo? Do Zezé de Camargo. Você não vê, ele demonstra, né, com a Graciane Lacerda em alguns vídeos, em algumas entrevistas com ela, eles demonstram aquela, sabe aquela falsa felicidade que a gente fala, né, que a mesma coisa os maridos e as esposas de vocês fazem. Demonstrar falsa felicidade nas redes sociais. Isso é a coisa mais fácil, né, gente? Mas a gente vê o semblante no rosto do Zezé, né? Por esses dias, eu vi uns vídeos do Zezé, as pessoas, a cara de tristeza dele falando sobre os problemas. É lógico, né, que a pessoa está com muito problema de saúde, a pessoa não vai estar feliz falando de problema de saúde. Mas não é só isso, né? Ele estava falando dos problemas de saúde, ele falando na rede social dele, falando dos problemas de saúde dele. E, gente, semblante tão triste. Mas tão triste para quem tá feliz com a mulher amada, né, entre aspas, né? Mas tão triste você ver o quanto o Zezé de Camargo ele envelheceu, certo? Né? Da dupla, o Zezé de Camargo sempre foi assim o mais afeiçoado, né? Entre ele, o Luciano e o Zezé de Camargo. Para mim, o Zezé de Camargo sempre pareceu, né? Por ele ser o mais velho, o Luciano é o mais novo. Mas para mim, o Zezé de Camargo, ele sempre foi muito, né? Lógico que eles botam botox, essas coisas. Mas era uma pessoa bem mais cuidada. Você vê hoje, você vê hoje o Zezé de Camargo falando na TV, ele não é mais o mesmo, certo? Você vê infelicidade no rosto dele, certo? Ele estando
com a pessoa, mas você vê infelicidade, certo? Vê infelicidade no rosto dele, certo? Ele sai, vai para os eventos sociais com essa outra pessoa, mas ele não é mais o mesmo, gente. Você olha, ele não é mais o mesmo. Então dá para a gente fazer uma comparação aqui da situação do Zezé de Camargo com o seu marido, com a sua esposa. É a mesma coisa, só muda os personagens. A mesma infelicidade, os problemas inúmeros, problemas, né, espirituais, muitos, logicamente, certo? Né? Então você vê a decadência do Zezé de Camargo. Né? Não é mais, a carreira dele não é mais a mesma. Ele não é mais o mesmo. Até a voz dele não é mais a mesma. Até a voz dele, certo? Ele não canta mais como antes. Então, consequências essas, certo? As consequências estou vendo à tona depois de anos e anos ali, né, gente? As consequências estão vindo à tona, certo? As consequências. Tudo é questão das consequências, né? Em outros vídeos eu vi a Zilu. Por outro lado, a Zilu, agora ela tá mais livre, ela tá, você vê a Zilu nas suas redes sociais, ela tá bem melhor, ela tá com autoestima bem melhor do que o do Zezé de Camargo, né? Ela tá feliz, certo? Ela tá se recuperando dessa separação. Aí mesmo que ainda depois de alguns anos as pessoas falam, porque as pessoas vão falar, porque as pessoas sempre viram ele como o casal perfeito, né? E Zezé e Azilu como o casal perfeito, certo? E os fãs nunca esperam esse tipo de separação, né, gente? Assim. Mas você vê a Zilu por outro lado, a Zilu ela superou de certa forma, né? Né? Porque depois de certo tempo a pessoa ela supera. Então você vê que a Zilu ela já está em outra. Embora a Zilu tenha se comprometido com outra pessoa, mas ela de certa forma superou alguma coisa, mas não tanto, certo? Certo? E em outras entrevistas a gente vê também a Graciane Lacerda, né? A última entrevista que eu vi dela, entrevista nela dando, né, nas redes sociais dela, postando nas redes sociais, né, ela contando que estava passando com alguns problemas, né, e tal, e ela perguntando, eu não sei porquê, e vocês sabem como é a mídia, né, e ela dizendo assim, eu não sei porque eu tô passando por isso. Eu já perguntei a Deus porque, né? Eu tô passando por isso e não sei porquê. E vocês sabem que o povo mete o pau, né, gente? O povo mete o pau. Aí sempre tem nos comentários, também você roubou, você destruiu uma família e depois quer perguntar para Deus, né? As pessoas nos comentários. Você destruiu uma família, entrou numa família e agora tá querendo perguntar para Deus porque está passando por isso, isso e isso. Pois é, né? O público sabe. O público sabe mais do que essas pessoas, né, gente? O público é cada comentário, né? Que cada comentário realista e verdadeiro, né? Cada comentário verdadeiro, falando verdades, né? É, né? É a lei do retorno, o povo falando, é a lei do retorno, é não sei o quê. E sim, faz parte da lei do retorno, né, gente? Então é só você observar a decadência. Né? É aquilo que eu digo para vocês, gente. Às vezes a gente pensa assim, fulano não tá colhendo as consequências, destruiu a família e tal, se envolveu com amante e não tá sofrendo nada. Bom, certo? Toda colheita tem um tempo, certo? Algumas pessoas vão levar 5 anos para você começar a ver as consequências fisicamente, né?
outros vai demorar 10 anos, outro vai demorar 15 anos para você ver as consequências ser, né, as consequências visíveis, certo? Você só vai ver as consequências da vida daquela pessoa com o tempo. Como essas pessoas são da mídia, é até mais fácil aqui, né? Do que pessoas que a gente não tem muito contato. Mas ninguém escapa das consequências, gente. O que eu quero dizer para vocês é que nem o Zezé, nem essa moça, ou nem outras pessoas que se meteram, certo? Vai ficar impune, certo? As pessoas que se envolveram, as pessoas que concordaram, as pessoas que foram cúmplices, certo? Ninguém dessas pessoas vai sair ilesas, não. Todas vão pagar o preço, todas vão pagar as consequências, certo? E isso não vai ser diferente com a sua esposa, não vai ser diferente com o seu marido. Talvez ele não possa estar colhendo agora, né? Como muitos dizem, ai, irmã, já faz um ano, minha filha, um ano só. Ai, mas já faz um ano que meu marido, né, acabou com o nosso casamento, se envolveu com a amante, abandonou a minha, os meus filhos, a minha família, para ir viver com a amante, casou com ela e nada acontece, e não vejo nada acontecer a ele. Bom, você não vê porque você é cega, minha filha. Eu acredito que você não vê porque não tá lá com ele, né? Não tá lá convivendo com ele, ele não expõe. Você não vê, né? Pior cego é aquele que não vê, né, gente? Não vê quem é cego, mas que tá acontecendo tal. O problema é que você, né, nem sempre vai ver, né? Nem sempre vai ver, porque nem sempre você vai estar lá andando lado a lado com a pessoa, você tá lá andando lado a lado, você tá o tempo todo vigiando a vida da pessoa, não. Mas já tá acontecendo. Uma coisa eu digo pra vocês, certo? Já tá acontecendo. Talvez não esteja visível o suficiente aos seus olhos. Mas uma coisa eu lhe digo, certo? A partir do momento que um homem, ele adultera, ele já começa a sofrer as consequências. É aquilo que eu já disse a vocês. Primeiro é as consequências espirituais, para depois gerar as consequências físicas. Primeiro são as consequências espirituais, que são aquelas invisíveis que a gente não vê naquele momento. Porém, ela já existe. Pecou, certo? Pecou, já recebe a sentença. É automático isso, certo? Talvez essa consequência só vai ser visível daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20. Veja que as consequências do Zezé de Camargo, ele está caminhando. Está aparecendo as consequências mais agora do que há alguns anos atrás. Porque já está, né, colhendo os frutos, né? Carreira, tudo, já a família já não é mais a mesma, a saúde já não é mais a mesma, certo? Entre outras coisas, né? E tudo isso são consequências do pecado da pessoa, dos erros da pessoa, certo? Então é isso, queridos. É só para eu fazer aqui uma breve comparação daqui da situação, que a mesma coisa acontece com o seu marido, acontece e vai acontecer com o seu marido. Talvez, eu não sei, né? Talvez, né, vai levar ainda algum tempo para você ver as consequências do seu marido. É porque as pessoas é assim, né, gente? Elas querem, o marido fez uma coisa errada, ela quer que ele pague agora. Sofra a consequência agora. E no reino do Senhor, no plano espiritual, não é bem assim como a gente quer. No plano espiritual, né, é totalmente diferente ao que a gente quer, certo? Então não fique esperando também seu marido sofrer as consequências da forma que você espera, certo? Que aí você vai se frustrar, viu? Se você tá esperando aí, né? Porque tem gente que tá esperando a queda do marido, a queda da esposa, certo? Mas não vai ser da forma que você espera, não. Agora, uma coisa é certa, eles vão colher. Eles vão colher, elas vão colher ao seu tempo. Né? Umas com 5 anos, outras com 10, outra com 6, outra com 7. Cada um no seu tempo.
cada marido aqui, cada esposa vai colher no seu tempo, né? E se você fez, até você, se você fez alguma coisa de errado no seu passado e que você ainda não sofreu as consequências, né? Vai sofrer ainda. Enquanto houver vida, meu filho, né? Se prepare que ainda tem, né, para sofrer. Certo? Uma coisa eu digo para vocês, gente. Ninguém vai embora desse plano sem sofrer as consequências. Porque aí a palavra de Deus seria mentirosa, tá? Ninguém vai embora desse plano sem sofrer as consequências. Certo? Então, todos vão sofrer as consequências. É questão de tempo. Certo? Seu marido vai sofrer as consequências, a sua esposa vai sofrer as consequências. E isso é só questão de tempo. Certo? É só questão de tempo. Só questão de tempo, né? O que eu quero dizer para vocês aqui, a lei do retorno ela existe. A lei do retorno ela não falha, certo? Né? O próprio universo se encarrega de pedir contas a aquela pessoa que errou, que pecou, que fez as coisas erradas, certo? Que plantou, né? As coisas erradas. Então, o que plantar, né? Vai colher. Certo, gente? Então é isso, né, gente? É isso aqui que eu tenho. Né? Depois a gente fala mais sobre esse assunto, gente. Né? Que eu tô no meio de uma situação aqui. E a gente volta em outro momento, né? Só pra gente fazer uma breve comparação aqui, uma breve situação aqui, uma breve análise, né? A gente tá fazendo uma breve análise. Porque essa história ainda vai rolar muito, sabe? Vai acontecer daqui para lá, vai acontecer. Essa história ainda vai rolar muito. Essa história do Zezé, da família tal. Esses escândalos tem todo dia no meio, né? Tem no meio gospel, tem no meio secular. Sempre dá uma reviravolta, né? Então sempre tem, né? Então vai ter muita reviravolta ainda nesse caso. De lá, daqui para lá, vocês vão ver tanta coisa ainda acontecer. Só observem aí, tá bom? Então é isso, gente. Depois a gente conversa mais sobre isso, né? Tem a ver com a lei do retorno, né? Tem a ver com as consequências. Então depois a gente fala mais sobre isso e a gente pode comentar mais, tá bom? Então, fica na paz do Senhor e até um outro momento.